Espírito de Deus. E eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor, primeiro livro do Pentateuco, livro do Gênesis, capítulo de número 1, o versículo de número 1 e 2. A palavra de Deus nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Preste muita atenção nesta aplicação inicial. Capítulo 1 do primeiro livro do Pentateuco, livro do Gênesis. Capítulo 1, versículos 1 e 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então aqui aparece a primeira evidência, o primeiro aparecimento do Espírito Santo de Deus. Ele pairava por sobre as águas. E quando nós paramos para enxergar teologicamente o que significa o Espírito Santo, primeiramente entendemos que há uma doutrina que estuda o Espírito Santo. A teologia, eu repito esta palavra, ela é multifacetada e ela traz aí inúmeras doutrinas respectivas que estudam inúmeros assuntos essenciais e bíblicos da palavra de Deus. E a doutrina do Espírito Santo é a paracletologia ou pneumatologia. Uma das duas podem ser aplicadas. Então, a disciplina teológica que estuda sobre o Espírito Santo eu vou ficar com a paracletologia. Paracletologia, de Paráclito, termo extraído do vocábulo grego parácletos e traduzido por advogado. Termo este utilizado por Jesus para se referir à vinda do Consolador. Certo? Você que está me acompanhando neste momento, vamos fazer o uso da palavra de Deus. João 14 e 26. João, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo de número 14 e o versículo de número 26, tá? João 14 e 26. A palavra de Deus nos diz assim, ó: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, são palavras de Jesus Cristo. Jesus está falando sobre o Consolador, que no grego significa Paráclitos. O Paráclito pode ser tanto no singular quanto no plural. E quando ele utiliza a palavra Paráclitos ou Paráclito, ele traduz para advogado. Significa alguém chamado para o lado de outro para o ajudar, ou alguém que aparece em defesa de outra pessoa, como faz um advogado que aparece ao lado de alguém para defendê-lo perante um tribunal. Este termo foi o mesmo utilizado para referir-se a Cristo como advogado. Agora 1 João, capítulo de número 2. Tá? Você pode ir aí anotando as referências bíblicas, é um estudo bíblico, né? Você pode participar conosco. 1 João, primeira carta, primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo 1. 1 João 2 e 1, a Bíblia diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se todavia alguém pecar, temos advogado. Então veja que ele não usa o termo temos um. Ele diz temos advogado junto ao Pai,
dando exclusividade total, né? Dando exclusividade total ao Espírito Santo. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, ok? Este termo foi utilizado para referir-se a Cristo como advogado. Então aqui é Cristo, tá? Confirmando a expressão grega de João 14 e 16. Então vamos para João 14 e 16 para a expressão grega, corroborado com 1 João 2 e 1, tá? Vamos aqui fazer várias citações na palavra de Deus, ok? Então você que começa, inaugura comigo hoje esta mentoria espiritual, mantenha uma Bíblia, papel, caneta para fazer anotações, tá? João 14,16, a Bíblia diz assim: e eu rogarei ao Pai, palavras de Jesus, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, o advogado de 1 João 2 e 1, certo? Se confirma com a expressão grega de João 14,16, no qual lemos neste momento, cujo termo utilizado para outro Consolador é Allos Paráclitos. A-L-L-O-S. Allos Paráclitos. P-A-R-A-K-L-E-T-O-S. Paráclitos. Que significa outro do mesmo tipo ou outro da mesma espécie. Ok? E não héteros, que significa outro, porém de espécie diferente. Em outras palavras, o Espírito Santo continuaria fazendo exatamente o que Cristo faria se continuasse aqui na terra. Aliás, Cristo continua presente conosco todos os dias por meio do Espírito Santo que nos foi enviado. Mateus 28 e 20, Filipenses 1 e 19, se você quiser ler, você pode ler aí, você anota e depois lê, tá bom? Então o vocábulo Paráclitos, utilizado por Jesus para se referir ao Espírito Santo, pode ser traduzido ainda como consolador, fortalecedor, conselheiro, socorro, advogado, companheiro, intercessor, ajudador, aliado e amigo. E aí nós vamos para Romanos 8 e 26, tá? Vamos compartilhando aí, quem puder compartilhar, ok? Romanos 8 e 26. Vamos ver o que é que Paulo fala sobre isto. Romanos 8 e 26, Paulo diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, veja que Paulo ele cita o Espírito Santo de Deus como um agente que intercede por nós, que ora por nós, que nos assistencia. Então, a pneumatologia e paracletologia, que é a doutrina do Espírito Santo, vai trazer em sua essência esta identidade do Espírito Santo. Ele é aquele que nos assistencia, ok? A matéria teológica que estuda sobre o Espírito Santo é também conhecida como pneumatologia, que provém do vocábulo grego pneuma, que significa vento ou espírito. Prefiro, entretanto, o termo paracletologia. E aí nós entramos aqui na dispensação do Espírito Santo. Você já deve ter ouvido falar sobre isto, né? Dispensação do Espírito Santo. Nós vivemos na dispensação do Espírito Santo. O dia de Pentecostes marcou para sempre a descida do Espírito Santo para habitar com a igreja. O Espírito Santo veio para morar dentro de cada crente. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo, preste muita atenção, o Espírito Santo habitando dentro de cada crente é o próprio Deus morando em nosso coração. É o próprio Deus morando em nosso coração. O domínio que prevalece nesta dispensação é o domínio do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo
é o comandante da igreja. Quem gerencia, quem administra a igreja é o Espírito Santo. Cristo, sendo a cabeça da igreja, ele orienta a sua igreja através do Espírito Santo que habita conosco. Ok? Foi o próprio Jesus Cristo quem disse em João 14, 16 e 17, e eu rogarei ao Pai. Então veja que o próprio Jesus, ele delega esta função ao Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito é da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará convosco. Então veja que Jesus, ele especificamente aplica e direciona a funcionalidade do Espírito Santo para conosco. E ele, estará convosco. E ele habitará em vós, certo? Então, o Espírito Santo é o guia da igreja nesta dispensação. Até mesmo quando Cristo se dirige à sua igreja na terra, ele o faz através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Ao enviar as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia, o livro do Apocalipse, na introdução de cada carta, é Jesus Cristo quem se identifica como o remetente, ok? Porém, quem assina cada carta no final é o Espírito Santo. Vamos confirmar? Vamos conferir? Vamos lá para Apocalipse, tá? Quem tiver Bíblia aí, vamos abrindo no último livro do Novo Testamento, Apocalipse, capítulo de número 2. Capítulo de número 2 de Apocalipse, versículos 1, 8, 12 e 18. Vamos lá, capítulo de número 2 de Apocalipse. A palavra de Deus nos diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele, pronto, aí vem todo o texto, certo? Apocalipse capítulo de número 2, versículo 1. Agora vamos para o último versículo desta carta à igreja em Éfeso. Veja como o Espírito Santo ele sela. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito. Então veja que o Espírito aqui aparece como o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. Vamos a outra carta, vamos à carta de Esmirna. Carta de Esmirna, que é a partir do verso de número 8, capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 11, que finaliza a carta, a Bíblia diz: quem tem ouvidos ouça, João, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Então veja que o Espírito Santo, ele está sempre selando. Ele é quem sela todas as cartas do Apocalipse. Então veja que eu não vou aqui me deter porque é demorado, mas você pode acompanhar aí Apocalipse capítulo 2. A partir do capítulo 2 você vai ler todas as cartas até o capítulo de número 3, tá? Teremos aí as 7 igrejas do Apocalipse, 7 cartas enviadas às 7 igrejas do Apocalipse. Então nestas 7 cartas, o Espírito Santo de Deus, ele sela, ele conclui, ele finaliza as cartas, ok? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito. Então veja que a função do Espírito Santo de Deus, ela é muito pertinente, muito pontual, muito aplicativa, muito indispensável, ok? Então vamos dar sequência. Então veja que nós vivemos a dispensação do Espírito Santo. Agora vem a obra do Espírito Santo na história bíblica. A obra do Espírito Santo na história bíblica. Eu quero rapidamente, antes de falar sobre este assunto, voltar aqui para Gênesis, capítulo de número 1.
a partir do versículo 1 e 2. Aqui é a primeira aparição do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo aparece aqui pairando por sobre as águas, ok? O hebraico ele vai traduzir o nome Espírito Santo para Ruach. Ruach. Eu vou aqui pormenorizar, detalhar, soletrar para você escrever aí nos seus manuscritos, tá? Seu caderno de anotação. Então, no hebraico, Antigo Testamento, o Espírito Santo aparece como Ruach. R-U, acento agudo, A-H-C. Ruach. Que significa vento ou brisa. No Novo Testamento, e aí vem o grego, a palavra Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo aparece como pneu. P-N-E, acento agudo, O. Pneu. Respirar e soprar. Respirar e soprar. A atuação do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, o exercício do Espírito Santo, a evidência do Espírito Santo vai produzir na igreja ao longo de sua história muitas benesses, muitos benefícios. Primeiro, é o Espírito Santo que conduz o homem ao novo nascimento. Então preste muita atenção. Eu quero ir para João, capítulo 3, verso 1 a 8. Você pode ir comigo também. Vamos lá, mergulhando nas Sagradas Escrituras. João, capítulo de número 1, capítulo de número 3, versículos 1 a 8. E aqui vocês já podem lembrar o que é que está escrito, não é? João 3, 1 a 8. O discurso, o diálogo, a conversa de Jesus com Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, um mestre, certo? Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre. A palavra mestre aqui no hebraico significa didásculo. Didásculo no hebraico, mestre, didásculo. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, ou seja, sabemos que és didásculo, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então aí Jesus ele já entra em um ambiente onde o Espírito Santo é o agente. O Espírito Santo é que vai atuar, ok? E aí vamos logo aqui para o verso de número 5. E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito, então veja que ele cita o Espírito, quem não nascer da água de pureza, né, e o Espírito, e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne, então ele vai fazer a divisão, a separação. E o que é nascido do Espírito Santo de Deus, certo? Que é nascido do Espírito Santo de Deus é Espírito. Não é que eu seja Espírito, somente Deus é Espírito. Mas o que é nascido do Espírito Santo de Deus tem inclinação à espiritualidade. É o homem espiritual que Paulo fala à igreja em Corinto. Ele é inclinado às coisas espirituais. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Porque o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ele gera o novo nascimento. Ele conduz o homem ao novo nascimento. Segundo, ele satisfaz plenamente o coração.
dos homens. Então, outra função específica do Espírito Santo é satisfazer plenamente o coração dos homens. E aí nós vamos para João 4, 10 a 14. Vamos compartilhando aí, João 4, tá? 10 a 14. A Bíblia diz aqui, no capítulo 4, vamos lá, versículo de número 10 a 14. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Vamos ler de novo. Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Versículo 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? E afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Porém, aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ok? Então, aqui há o diálogo da mulher samaritana no poço de Jacó com Jesus. Jesus, ele vai pelo Espírito Santo gerar no coração desta mulher a plena satisfação de viver uma vida relevante, uma vida positiva, frutífera, construtiva, saudável com Deus. Terceiro, o Espírito Santo, ele conduz ao novo nascimento, satisfaz plenamente o coração. E terceiro, ele deseja fluir como rios de águas vivas dentro de nós. Então o Espírito Santo, ele vai gerar este dinamismo espiritual em nós. Aí você pode abrir a Bíblia aí em João 7, 37 a 39. Todos podem ir fazendo as anotações, tá bom? Capítulo 7, 37 a 39 de João, a palavra de Deus nos diz: e no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, vem a mim, beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então Jesus, antes de ir ao céu, antes de ser assunto aos céus, ele já falava sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai gerar este desejo, este fluir como água viva no nosso interior. Quarto lugar, o Espírito Santo permanece conosco para sempre. Então veja a importância do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele permanece conosco para sempre. João 14, 16 a 17. João 14, 16 a 17. O que é que a Bíblia diz? João 14, 16 a 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, estará em vós. E estará em vós. Então, o Espírito Santo, ele permanece conosco e estará em
nós. E aí entra a obra do Espírito Santo na história bíblica. A obra do Espírito Santo pode ser vista e percebida através de toda a história bíblica, em cada manifestação das obras de Deus registradas na Bíblia. Percebemos a Trindade Santa trabalhando para o bem da criação. De acordo com alguns teólogos, o Pai é o autor, o Filho é o executor e o Espírito Santo é o ativador de cada obra iniciada. Ok? Então vamos repetir aqui. De acordo, onde foi que paramos aqui? Vamos lá. De acordo com alguns teólogos, o Pai é o autor, o Filho é o executor e o Espírito Santo é o ativador de cada obra iniciada. Em todos os momentos da história, desde a criação dos céus e da terra em Gênesis até o estabelecimento do novo céu e da nova terra em Apocalipse, percebemos o trabalhar e o mover do Espírito Santo através dos líderes do povo, sacerdotes, juízes, libertadores e profetas na antiga aliança, como também através de Jesus. Através de Jesus e dos seus santos apóstolos no estabelecimento da nova aliança e na inauguração da igreja no dia de Pentecostes. Então veja que o Espírito Santo, ele atua desde o início da história da civilização até o seu fim, como desde o início da igreja até a sua glorificação. O Espírito Santo, ele está evidenciando um projeto transformador para a igreja, ok? Quinto lugar, o Espírito Santo, ele é testemunha do Senhor Jesus. Então vamos para João 15, você pode registrar aí, fazer as anotações. João capítulo 15, 26 e 27. João 15, 26 e 27. A Bíblia diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então veja que o Espírito Santo aqui, ele é a testemunha do Senhor Jesus Cristo. Sexto lugar, o Espírito Santo, o Paráclito, né? Paracletologia, pneumatologia. O Espírito Santo, ele também tem a funcionalidade de convencer o mundo do pecado. João 16, 7 a 11. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para... Consolador aqui, queridos, né? O Pinel, ok? No grego, Pinel. O Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, ele é aquele que convence, né, os homens da justiça, do juízo e do pecado. E encerrando, é por hoje a nossa mentoria bíblica espiritual, né? Tem muita coisa, se eu fosse falar aqui, ia ficar a noite inteira falando sobre paracletologia e pneumatologia. Ele conduz a toda a verdade. Então o Espírito Santo, ele conduz-nos a toda a verdade. Capítulo 16, 12 a 15 de João. 12 a 15.
tenho ainda muito a que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, então veja que ele já cita aqui, né, ele conceitua o Espírito Santo de Deus. É o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isto é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então aqui está a 7ª designação do Espírito Santo em sua atuação. Ele é aquele que conduz a igreja na verdade. Por hoje encerramos, são 30 minutos, tá bom? Terça e quinta, 30 minutos na terça e 30 minutos na quinta-feira, uma sintetização bíblica, uma mentoria espiritual, levando conhecimento bíblico a você. Quinta-feira vamos continuar com a paracletologia e pneumatologia, falando sobre o Espírito Santo, tá bom? Compartilhem, divulguem aí, tá certo? A nossa mentoria bíblica e espiritual SOS Vidas. E quinta-feira, 7h30 em ponto, eu retorno dando continuidade a este estudo bíblico, a esta exposição de paracletologia e pneumatologia. Você que está no YouTube, se inscreva aí no meu canal, ative o sininho, deixa o like, deixa o comentário e divulgue a palavra de Deus nos 4 cantos desta terra. Um forte abraço, que Deus em Cristo vos abençoe.